negros, índios, brancos, formam a maioria da nossa população. Tradicionalmente aprendemos que essas são as raças presentes em cada um de nós. Mas afinal, existe um conceito científico de raça? Ele realmente determina quem somos, influencia em nosso comportamento e na forma como a sociedade nos enxerga? O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje vai falar sobre o mapa genético do brasileiro. A pesquisa procura respostas sobre nossas heranças familiares e ajuda a entender um pouco mais do que somos. Na Universidade Federal de Minas Gerais, conversamos com o geneticista Sérgio Danilo Pena. A gente pode até dizer que quem vê cara não vê genoma, né? A correlação entre as características do genoma e a aparência física da pessoa é pequena porque o número de genes que contribui para a aparência física e a cor da pessoa são uma proporção muito pequena de todo o genoma. E no Rio de Janeiro, a repórter Beatriz Schillmann conversou com 2 brasileiros que tinham curiosidade para saber mais sobre suas origens. Um deles, o intérprete de sambas Neguinho da Beija-Flor, teve uma surpresa ao saber que tem mais sangue europeu do que africano. 67,1% de ancestralidade europeia. O que significa isso, Neguinho? De repente, desculpa até, mas de repente você tem até mais porcentagem negra do que eu. Posso ter, sim. Quer dizer, pode ser, né? Basta olhar por aí. Muitas cores, muitos traços diferentes. O Brasil é assim mesmo, uma diversidade de tipos. A herança genética de cada um parece fácil de se deduzir, mas o que sabemos sobre nossos ancestrais geralmente não vai além do período de colonização do país. Foi quando vieram nossos avós, bisavós, tataravós. De onde? Itália. De Portugal. Ah, eu sou moreninha, né? Pode ter vindo da África. Será que só de lá? Não, deve ter sido uma mistura. O engenheiro químico Fábio Pena sempre teve curiosidade de saber mais sobre sua origem. O pai contava uma história dizendo que havia entre seus antepassados a filha de um influente cacique indígena. Parte da família diz que tudo não passa de lenda, mas o pai de Fábio jura até hoje que a história é verdadeira. O meu tio, irmão do meu pai, ele que estuda bastante bem genealogia, ele diz que realmente essa história é folclórica, porque ele tem até a 5ª, 6ª ascendência nossa. Mas meu pai fica bravo. Ele leva tão a sério essa história, que quando minha mãe me matriculou no curso de inglês, ele achou que era um absurdo. Ele dizia que se era para gastar dinheiro, tinha que estudar Tupi-Guarani. Eu acho que ele tinha acabado de ler Policarpo Quaresma. Então ele acredita mesmo nessa descendência? Não, ele acredita e fica bravo. Então, eu estava vendo essas reportagens sobre esses testes, né, depois que o genoma foi decifrado em 98. Eu falei, tá aí uma chance de eu tentar ver se essa história pode ser verdade ou não. A resposta que o Fábio vai descobrir daqui a pouco está dentro de cada um de nós. As células humanas que os cientistas já conseguem decifrar fornecem informações muito mais antigas e precisas do que uma árvore genealógica convencional pode nos dar. A genealogia convencional tem o problema de que o alcance dela é muito pequeno, né? Porque o número de ancestrais que a gente tem cresce rapidamente. Por exemplo, se eu voltar 10 gerações no passado, 250 anos, eu vou ter mais já de 1000 ancestrais. Se eu voltar 500 anos, eu vou ter quase 1 milhão de ancestrais. E é impossível eu traçar minha genealogia para todas essas pessoas. O geneticista Sérgio Danilo Pena tem participado de algumas das maiores pesquisas sobre a formação e estrutura da população brasileira. O território dessa investigação é o Código Genético Humano. Com isso é possível voltar na ancestralidade muito além do que se poderia simplesmente buscando documentos, certidões de nascimento dos nossos pais, avós, tataravós e assim por diante. Certo.
É verdade, de vez em quando a gente pode identificar na pessoa linhagens que a gente sabe que tem 40 mil anos de idade. Mas o tipo de informação é diferente. As descobertas dos pesquisadores mostram o que os olhos são incapazes de ver nas ruas. São aquelas heranças de nossos ancestrais que não estão na cara, mas na essência do brasileiro e que agora, com a ajuda da ciência, podem finalmente ser vistas. Pequeno, muito menor do que podemos imaginar, lá está ele dentro de nossas células. O DNA é o que determina a essência de cada ser vivo no planeta. Esse microconjunto de informações é tão complexo que carrega todas as nossas semelhanças e diferenças. Cor dos olhos, altura, predisposição a doenças. Ele é como se fosse um terço. As continhas do terço são o que nós chamamos de base. E existem 4 bases diferentes. Então o DNA acaba ficando como uma longa mensagem química num alfabeto de 4 letras, que são A, C, G e T. E a ordem dessas bases no DNA constitui o código genético, que é uma mensagem química. É essa mensagem química que pode revelar de que parte do mundo vieram nossos ancestrais. Isso porque o DNA não é o mesmo desde que o homem moderno emergiu na África, há 160 mil anos. 100 mil anos depois, a humanidade começou a povoar a Ásia. Há 40 mil anos, alguns homens chegaram à Oceania e à Europa. E, finalmente, há cerca de 15 mil anos, o homem veio para as Américas, dando origem aos ameríndios, os primeiros habitantes do Brasil. Nesse processo, foram ocorrendo mudanças no DNA. E essas mudanças que vão ocorrendo, na medida em que a humanidade foi migrando, passam a ser marcadores de regiões geográficas específicas. Então, é como se o DNA dos asiáticos estivesse carimbado, Ásia, e depois o DNA dos europeus tivesse carimbado, europeus, né? E então, esses carimbos, essas marcas genéticas, são o que nós usamos nos estudos de ancestralidade para determinar a origem daquele genoma, né? Além dessas marcas, conhecidas como indéus genômicos, os cientistas descobriram outras heranças genéticas que não mudaram ao longo de milhares de anos. O cromossomo Y, localizado no núcleo das células humanas, que é herdado dos pais, e o DNA mitocondrial, que fica no citoplasma, na usina energética das células, e é herdado das mães. Para entender como eles são perpetuados, imagine um casal e seus descendentes. Uma parte do cromossomo Y é transmitida sem alteração de pai para filho por gerações e gerações. Assim, é possível identificar a característica masculina herdada há milhares de anos. O mesmo ocorre com o DNA mitocondrial, que identifica a linhagem materna de uma pessoa. O estudo dessas características pode surpreender. A correlação entre as características do genoma e a aparência física da pessoa é pequena porque o número de genes que contribui para a aparência física e a cor da pessoa são uma proporção muito pequena de todo o genoma. Então é possível obviamente, se você for para a Europa, né, as pessoas vão ser claras e vão ter genomas europeus. Se você for para a África, as pessoas vão ser negras e vão ter genomas africanos. Agora, quando existem países como o Brasil, onde existem raízes ancestrais diferentes, no caso, as raízes ameríndias, europeia e africana, né, e que então todas as pessoas, de uma certa maneira, são produto de misturas dessas 3 raízes, essa correlação não é tão clara feito existe na Europa e na África, e é possível uma pessoa de pele clara ter uma proporção relativamente grande de ancestralidade africana e uma pessoa de pele escura ter uma proporção grande